O episódio mais importante da temporada até agora, o episódio 7 de Ruptura, esclareceu pra gente várias coisas e jogou por terra várias teorias que nós tínhamos, porque de fato trouxe muitas respostas. Só que o mistério principal ainda permanece. O que é o arquivo Cold Harbor e qual que é o objetivo final da Lumon com a gema? E que nesse vídeo comentaremos esse episódio 7 com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Ruptura. Os internos da série, cada vez que eles descobrem alguma coisa do mundo real, eles ficam extremamente chocados. Vocês lembram que eles se perguntavam como que era o céu? Porque a vida deles ali dentro é completamente deslocada da realidade. E quando a gente fala de investimento, muita gente se sente exatamente assim, desconectada e sem saber por onde começar. E pelo público do meu canal ser uma galera mais adulta e que se interessa por esse tipo de assunto, que o MB, Mercado Bitcoin, maior plataforma de ativos da América Latina que trabalha em conformidade com os órgãos reguladores como o Banco Central, por exemplo, me chamou para divulgar a sua campanha de primeiros passos. Chance perfeita para quem sempre teve curiosidade em investir, mas nunca soube por onde começar. Abrir sua conta leva menos de 5 minutos e com um depósito de R$50 você já começa a investir em ativos digitais e você ainda ganha um bônus de mais R$25 para explorar outras oportunidades. Mais importante, lembrando que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento. Você precisa consultar todas as condições e regulamentos no link que eu vou deixar linkado aqui na descrição. A campanha de primeiros passos ela é exclusiva para novos clientes que abrirem a sua conta até o dia 31 de março de 2025. Então, confira o link na descrição e aproveite. Descobrimos que a gema está viva. Sim, a gente já sabia que a senhora Casey estava viva, mas agora está confirmado que a senhora Casey não é um clone da gema. A senhora Casey é apenas uma interna da gema. Peraí, uma das internas que a gema tem, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Gema, presa na Lumon, ela pensa muito na sua vida antes dali e ela pensa muito no Mark também. O Mark, reintegrando em casa, ele relembrou de várias coisas que aconteceram com ele e com a gema no passado. E com isso, nós conseguimos reunir várias peças desse grande quebra-cabeça. Vimos o momento que Gema e Mark se conheceram. Mark era um professor de história especialista em Primeira Guerra Mundial e a Gema era professora de literatura russa. E no evento anual de doação de sangue da Universidade Gans, eles se conheceram enquanto estavam ali doando sangue e lendo e corrigindo o trabalho dos alunos. Eventualmente, eles saíram, ficaram próximos e passaram a ter um relacionamento. A gente viu, né, uma cena do Mark com a Gema e a Devon e o Ricken, e eles ali juntos. Então, assim, os quatro eram de fato muito amigos. Eventualmente, a Gema ficou grávida do Mark, mas ela perdeu o bebê. Isso a fez recorrer ao Centro de Fertilidade Butzman para iniciar um tratamento de fertilidade mesmo. Só que tem algo muito estranho com esse centro, né? Porque naquele formulário que a Gema está preenchendo, a gente vê no canto esquerdo da página o símbolo da Lumon, o que mostra que a Lumon é a empresa por trás desse centro. Um dos médicos caminhando no centro de fertilidade nessa cena é o mesmo médico que se tornou o cientista responsável por torturar e fazer experiências com a Gema dentro da empresa, o que mostra que a Gema ela foi escolhida pela Lumon muito tempo antes de ser dada como morta. Gema começou então o tratamento de fertilidade e o Mark aplicava nela aquelas seringas, né, aquelas ampolas que ele recebia da Lumon, mas não deu certo, ela não conseguiu engravidar. A gente sabe disso porque tem uma cena do Mark conversando com ela, falando para ela desistir, a Gema tá arrasada nessa cena, e depois tem uma cena do Mark desmontando um berço de bebê que eles tinham montado, né, o que mostra que ela falhou em ficar grávida. O médico já a tinha escolhido para ser a cobaia dele e por isso que ele nunca a fertilizou. Nós não sabemos o que tinha nas ampolas que o Mark aplicava na Gema, nós só sabemos que uma vez que esse tratamento, né, esse tratamento falso de fertilidade terminou, a Lumon deu um jeito de sequestrar a Gema e fingir a sua morte. Mas parece que mesmo antes disso, as experiências com a Gema já tinham começado, porque a Gema, né, foi aplicada com várias ampolas de sabe-se lá Deus o que, e a Lumon ainda enviou para ela aquelas cartas que são as mesmas cartas que o Dylan roubou lá quando ele visitou o setor de Optics and Design. Ou seja, essas cartas já estavam sendo feitas lá atrás e essas cartas têm grande importância. Se vocês não lembram, na primeira temporada, o Miltic, ele ativou o interno do Dylan do lado de fora porque ele viu na câmera que o interno do Dylan pegou uma dessas cartas. E o Miltic não teria feito isso se não fosse de fato algo muito urgente. Não sabemos o que a Lumon queria com essas cartas, mas sabemos o que o time de Optics Design faz, né? Qualquer tipo de objeto que a Lumon possa utilizar de alguma forma que seja útil para eles. Os equipamentos médicos que o Dr. Mauer usou na Gema aqui nesse episódio, as cartas que o Dylan roubou na temporada passada e qualquer outro tipo de objeto que a Lumon queira. Mark foi
informado que a sua esposa tinha morrido em um acidente de carro e ele foi a pessoa responsável por reconhecer o corpo carbonizado dela. Só que aí é muito fácil você falsificar o corpo de alguém. A gente já viu isso, inclusive, lá em Stranger Things, onde eles fizeram também um corpo falso do Will para convencer todo mundo que o desaparecimento do Will significava que ele tinha morrido. Mas não, a gente viu aqui nessa temporada de Ruptura que a Lumon, ela sabe criar réplicas humanas, né, corpos humanos de carne, muito parecido com as pessoas reais, né, como se fossem ali quase clones. E como o corpo da Gemma ele foi encontrado carbonizado, pode ser que a Lumon tenha criado uma réplica da Gemma, carbonizou o corpo e aí o Mark ele não conseguiu reconhecer exatamente, né, os traços da sua esposa ali, porque o corpo estava queimado, estava carbonizado, e aí ele achou que era ela mesmo. Desde então, a Lumon mantém a Gemma presa dentro da empresa e fazendo experiências com ela. 2 anos desde que a Gemma foi dada como morta, 2 anos desde que o Mark passou pelo processo de ruptura, e nesse tempo o Mark já criou 24 versões internas da sua esposa. Vamos entender isso. Vemos que cada pessoa ali do time de refinamento de macrodados tem um supervisor que monitora o avanço deles nos arquivos. A gente sabe do primeiro episódio dessa temporada que o arquivo que o Mark está trabalhando atualmente é o arquivo Cold Harbor, e a gente sabe que esse arquivo ele é o ITNO 25, né, o Iteration Number 25, ou seja, antes desse arquivo Cold Harbor tiveram 24 outros arquivos, e a gente consegue ver o nome desses outros arquivos ali rapidinho durante a cena em que o Mark está refinando, que são os arquivos que o Mark já terminou de refinar. Por exemplo, o arquivo Drainsville, ele é o Iteration Number 24, né, o número 24 da iteração do Mark. O arquivo Wellington é o arquivo de número 23 e por aí vai. Vimos também que a Gemma visitou 6 quartos aqui nesse episódio, e antes de ir para cada um dos quartos, ela se vestia, né, como uma outra persona e ela passava por uma experiência diferente em cada um desses quartos. Gemma não lembra do que ela viveu nesses quartos porque a Gemma tem 24 internas diferentes. E aparentemente o que o Mark está fazendo com o arquivo Cold Harbor é criar a 25ª repartição da mente da sua esposa. Ou seja, uma pessoa pode sim passar pela ruptura mais de uma vez. A Gemma passou pelo menos 24 vezes. Vimos a Gemma se arrumar, colocar uma peruca e assumir uma nova persona quando ela entrou na sala Wellington. Nessa sala Wellington, essa versão interna dela foi enviada para fazer testes dentários. Tem uma outra interna dela que ela precisa ficar escrevendo cartas, né, até a mão dela ficar doendo, porque é sempre Natal. A gente não sabe exatamente o que a Lumon quer com essas versões diferentes, com essas outras internas da Gemma, mas sabemos que as internas dela estão sendo torturadas e que elas detestam estar ali. A interna da sala Wellington, ela pede um tempo pro Dr. Mauer, né? Ela disse que ela tá um pouco cansada daquilo tudo e ele diz para ela que faz 6 semanas desde a última sessão dela. Só que para ela, uma interna, a última sessão dela foi agora há pouco, porque o único momento que ela tá viva é o momento em que ela tá dentro daquela sala. O mesmo para outra interna. Ela só vive durante o Natal porque naquela sala é sempre Natal. E toda vez que ela volta para aquela sala, ela volta para fazer a mesma coisa, porque o tempo passa para as outras pessoas, mas para ela não. Vimos que tem uma interna que vai para uma sala onde está tendo uma super turbulência e ela tá dentro de um avião, e há ainda outras 21 salas que a Gemma visita ali naquele andar da Lumon e que a gente ainda não sabe como são. Cada sala que ela visita, ela tem uma interna diferente que não se lembra de nada do que aconteceu fora dali, o que prova que cada sala é uma interna diferente. A Gemma passou pela ruptura 24 vezes. E o que o Mark está fazendo com o arquivo Cold Harbor é criar essa 25ª interna dela, porque quando o Mark já começou a chegar aqui na conclusão do refinamento desse arquivo, eles já colocaram a plaquinha na porta ali escrito Cold Harbor, e quando o Mark finalizar esse arquivo, a Gemma vai ter que entrar nessa sala também. O que eles estão querendo com ela, sabe? O Mr. Dumont até pergunta, né, para o médico lá, para o Dr. Mauer, se as barreiras da ruptura estão se sustentando, e ele diz que sim. Será que a Lumon está querendo testar quantas vezes um cérebro humano pode passar por essa divisão, por essa repartição, antes de colapsar? Porque todo dia a Gemma é analisada. Medem os seus batimentos cardíacos, medem a sua pressão arterial e todas as suas funções vitais. Tipo, depois de torturar as internas dela o dia todo, como que ficou o corpo dela? Será que ela está inteira? Será que ela aguenta ser enviada para ser torturada amanhã de novo? E o pior é que a Gemma nem tem ideia do que está acontecendo com ela ali. Não sabemos qual interna é a Sra. Casey, qual número, qual iteration number é a Sra. Casey, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que ela é uma das mais recentes, talvez a 20, a 21, porque na temporada passada a Sra. Casey diz pro Mark que ela só tem 100 horas de vida e que as horas mais felizes da vida dela foi quando ela esteve ali, né, vigiando a LR, passando o tempo ali com ele. Ou seja, a Sra. Casey é uma interna recente, uma interna mais nova. E conversando com o médico, a Gemma pergunta o que vai acontecer uma vez que ela entre na sala Cold Harbor, e ele responde para ela que o mundo haverá
e ela verá o mundo novamente. Sabemos que esse arquivo Cold Harbor é de grande importância e a gente sabe inclusive que o Mr. Drummond já mencionou nessa temporada que esse arquivo Cold Harbor vai revolucionar a humanidade. E o médico fala pra Gemma ainda que o Mark ele vai se beneficiar do mundo que ela está ajudando a criar. O Mr. Drummond comenta pro médico aqui nesse episódio também que quando o Mark finalizar o Cold Harbor, ele vai ter que se despedir da Gemma, que ele percebeu, né, que ele começou a se afeiçoar ali pela Gemma, mas que os dias dela estão contados. Eles até terminam dizendo, pelo que muitos mistérios. Não sabemos o que vai acontecer quando o Mark finalizar o arquivo Cold Harbor, não sabemos o que é que a Lumon está testando com cada uma dessas internas, em cada uma dessas salas diferentes, não sabemos porque o médico fica se fantasiando e ele fantasia a Gemma também para ela assumir uma persona nova quando ela entra em cada sala. Assim, eu não tenho um palpite ainda muito certo para isso, eu preciso parar, assistir esse episódio de novo, pensar mais sobre isso, refletir no que eu acabei de assistir, conversar com alguns amigos e eu vou trazer uma teoria mais estruturadinha para vocês. E claro que isso levanta muitas perguntas. Se o Mark está refinando dados do cérebro da sua esposa e criando versões diferentes, né, versões internas diferentes dela, o que os outros integrantes do time de refinamento de macrodados estão fazendo? Porque a gente viu que cada um deles tem ali um monitor, né, um supervisor que fica acompanhando em tempo real enquanto eles estão refinando os dados. Sim, sabemos que o Cold Harbor ele é o mais importante, mas eu não acredito que os outros sejam só, sabe, de aparências não, porque por que motivos a Lumon colocaria 4 pessoas para ficar monitorando os 4, né, integrantes do time de refinamento de macrodados, ver como que cada um deles está avançando? E a gente precisa lembrar também que o arquivo Cold Harbor, ele é o arquivo número 25 que o Mark finalizou, que o Mark terminou. Antes dele tiveram outros 24. Talvez os colegas do Mark estejam em iteration numbers menores do que a dele, e aí ele conseguiu chegar mais longe, por isso que o arquivo Cold Harbor é o arquivo mais avançado, nós não sabemos. Mas eu não acredito que o time de refinamento de macrodados está ali para aparências não, tá? Eu acho que o trabalho de todos eles ali é muito importante. Eu digo isso porque nas últimas semanas a gente viu que o Miltic só trouxe de volta aos colegas do Mark para o Mark finalizar o arquivo Cold Harbor. Então o arquivo Cold Harbor, ele é o crítico, ele é urgente, é o arquivo que não pode ser perdido. Esse é o arquivo que eles não podem abrir mão por conta do seu nível de avanço, mas talvez os outros estejam em arquivos, né, estejam refinando dados que dá para começar do zero se for o caso. No desespero, a Devon disse que ia ligar para Cobel e isso fez a Regab sair da casa deles, né, correndo desesperada. E eu fiquei torcendo para a Devon ligar, tá? Porque eu acho que a Cobel, ela não tá tão alinhada mais com a Lumon, a gente viu que ela fugiu da Helena e eu acho que ela tem muita informação muito rica que nos ajudaria a montar mais esse quebra-cabeça. E eu fiquei meio triste da Cobel ter simplesmente desaparecido da série. E uma coisa que eu fiquei torcendo também e esperando aqui nesse episódio é que naquele momento que a Gemma se revolta, né, eu tava querendo que ela corresse para a sala Cold Harbor, só que depois eu pensei, né, ela provavelmente não conseguiria abrir essa sala e aí ela correu pro elevador. E eu já sabia que uma vez que ela entrasse naquele elevador, ela viraria a senhora Casey. Então eu tava torcendo para ela conseguir entrar na Cold Harbor, porque assim a gente veria, né, a importância, a gente veria essa sala que tá todo mundo falando. E o que aconteceria com ela se ela entrasse nessa sala sem que o arquivo tivesse sido finalizado e sem um médico lá para orientá-la? Vale citar que essa também não foi a primeira revolta da Gemma. O Mr. Drummond comenta pro médico, né, quando o médico disse que ele começou a se afeiçoar com ela, que ela tinha quebrado um dedo dele. Acho que é isso que o Drummond fala, se não me engano. Mas o ponto é, a Gemma tentou se rebelar, tentou se revoltar e fugir dali dentro desses 2 anos, só que acabou não dando certo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários as suas teorias acerca desse episódio, porque esse episódio ele foi muito bombástico. Vou ficando por aqui nesse vídeo, né? Deixa o like, por favor, que eu já falei, mas o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores, compartilha o vídeo com seus amigos que estão assistindo Ruptura, me segue lá no Instagram e é isso, tchau e até o próximo vídeo.